O senador Sérgio Moro reagiu à ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que defendeu a prisão dele e a perda de mandato por suposta calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Segundo ele, há sinais de que o caso está ligado a uma perseguição política por conta do seu trabalho na Operação Lava Jato. Moro também explicou o contexto do vídeo que deu origem a essa denúncia, dizendo se tratar de uma brincadeira de festa junina de falas desconexas. Agora o Moro precisa mudar a postura dele? E é essa pergunta que eu vou colocar aqui para os nossos debatedores. Moro, como senador, deveria mudar sua postura para evitar ações como estas propostas pela Procuradoria-Geral da República ou seria uma perseguição política? Alan Gani. Olha, Evandro, eu acho que foi um exagero. Achei que a brincadeira foi infeliz, justamente deu margem para esse tipo de situação. Agora, a prisão do Sérgio Moro seria um exagero. À época, ele não era senador. Então, nem deveria estar sendo, ele nem deveria estar sendo aí investigado e ter esse pedido de prisão pela Procuradoria-Geral da República, né? Deveria ser pela Justiça Comum, porque ele não tinha foro privilegiado. Se fosse agora com o foro privilegiado, ele estaria imune pelo artigo 53. Então, em ambas as teses, isso não se sustenta. Quero saber de você, Fábio Piperno, se sustenta ou não? Moro não vai ser preso por causa disso, né? Enfim, por conta disso. Calúnia? Não, mas aí que tá, Evandro. Pode ser que seja, enfim, processo aberto, investigado. Vamos imaginar que o Moro seja condenado por isso. Deve ser uma condenação, né, pequena e aí com alguma pena cautelar. O que mais me chama a atenção em relação a todas essas questões recentes aí que cercam o agora senador Sérgio Moro, e são muitas, né? Lembrando que isso não é uma perseguição de alguém da esquerda do PT. Quem pediu tudo isso aí que a gente está discutindo é a subprocuradora Lindora Araújo, que até outro dia era identificada aí com pautas bolsonaristas. Aliás, os aliados de Moro dizem que isso está acontecendo exatamente porque Aras gostaria de ser reconduzida ao cargo pelo presidente Lula. Então resolveu assumir esse lado aí. Você concorda com isso, Piperno? Aí sonhar não custa nada, né? O Aras não vai ser o cara. Agora, mas assim, para mim, de todos os casos que cercam o Moro, o mais importante, o que mais me chama a atenção é aquele que envolve o advogado Rodrigo Tacla Duran. Por conta de todas as ligações e dos personagens coadjuvantes. Por exemplo, o desembargador Malucelli, que é pai do rapaz lá, que seria o namorado da filha do Moro. Então, eu gostaria, e que tomou uma decisão contrariando, inclusive, a orientação do então ministro Ricardo Lewandowski. Quero saber de você, Gustavo Segré. Tem lacuna aqui na fala de Fábio Piperno? Não, tem sempre a teoria da conspiração, pega argumentos que possibilitam tudo. O Tacla Duran para o Piperno está sendo como as joias do Bolsonaro de alguns meses atrás. Mas tem lógica o que ele está dizendo. Eu entendo a lógica e respeito essa lógica. Mas quando a gente avalia essa situação do atual senador Sérgio Moro, sempre a reflexão é qual é o aproveitamento político. Porque imaginemos que eu, ou qualquer um de nós quatro, menciona alguma calúnia eventual contra alguma pessoa. Ninguém vai pedir a prisão por causa disso. Eventualmente poderá ter até um ressarcimento civil, porque a pessoa se sentiu danificada na sua honra e na sua virtude de vida. Mas pedir uma prisão é uma questão que induz a pensar do outro lado da teoria de Piperno, que também pode ser uma teoria conspirativa para ir e prejudicar o atual senador Sérgio Moro. Há conspiração para o outro lado, Piperno? Não, nesse caso, eu não sei quem é que poderia estar conspirando contra o Sérgio nessa outra situação, Segredo. Veja, essa iniciativa da Lindora Araújo, eu não vejo assim como poderia ser uma conspiração partindo, por exemplo, do governo, de opositores políticos. É isso que eu estou tentando entender melhor. Quero saber de você, Alan Gani. Não, até o próprio Sérgio Moro, numa entrevista muito boa aqui na Jovem Pan, ele disse isso, ele não entende, né? E eu acredito que até a própria vítima, que seria
o ministro Gilmar Mendes, que é um grande entendedor de direito, um grande constitucionalista. Acredito que ele também acha que seria um exagero uma prisão, né, de um senador, no caso aí, por mais que tenha sido infeliz a frase dele. Mesmo com a chance de prisão baixa, você acredita que o STF também, de certa forma, manterá determinada pressão em Moro para que ele se coloque, entre aspas, no lugar dele, Gustavo Segré? É bem provável, Evandro, que coloquem o limite, né? Até aqui você pode ir, mas daqui você não pode ir. Agora não está mais no Poder Judicial, você é um senador da República, tem que ter consideração a respeito das suas falas. Até esse caso eu acho que é válido. Estamos falando de uma pessoa que, se for uma pessoa comum, pode dizer o que quiser, mas sendo um senador da República, está representando interesses institucionais, democráticos, então a responsabilidade é maior. Mas acompanho aí ao relator Alan quando menciona que deveria, em função da Constituição, ter a sua liberdade de expressão mantida, sem que isso leve a um risco de um processo ou, eventualmente, de uma prisão. E o que o Moro questiona também? Por que quando o Lula falou sobre a possibilidade de eu ter organizado toda uma questão para parecer que tinham feito uma tentativa de ataque contra mim, não houve nada, e porque agora ele está pagando? Ou seja, as ameaças de Lula podem, mas a dele não são permitidas e nem foram ameaças, mas o que ele chama de brincadeira de festa junina. Como é que você vê esse argumento de Moro, hein, Piperno? Olha, eu, se fosse o Moro, eu pediria uma reparação ao presidente Lula. A declaração do Lula foi muito ruim e até onde se sabe ela não foi comprovada. Se por acaso surgir algum fato novo, ok, mas por enquanto o que o Lula disse não se comprovou. Sendo assim, o senador Sérgio Moro, que então vá, enfim, à justiça para pedir as devidas reparações. Gani. Eu concordo com o Piperno, ele deveria ter ido sim à justiça. O que o Lula falou foi muito grave, gerando até uma própria reação dentro do PT, condenando, porque do jeito que foi colocado, ele desacreditou no trabalho da Polícia Civil aqui em São Paulo, desacreditou no trabalho do Ministério Público, como desacreditou também no trabalho da Polícia Federal. Segré. Sim, não, me pergunto se na igualdade, essa isonomia que está cada dia mais difícil de demonstrar, não deveria ter o pedido de prisão. Imagine só, pedido de prisão do presidente Lula por caluniar a um senador federal. É ilógico, isso não tem cabimento. Mas tem cabimento que a Procuradoria-Geral da República peça a prisão de um senador por caluniar um ministro da Corte Suprema? É estranho, é como se a mesma questão seja avaliada de formas diferentes apenas porque de um lado está um e de outro lado está outro.